Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é o Elder, e nesse vídeo daremos continuidade ao volume 3 da Light Novel de Overlord, A Valquíria Sangrenta. Eu espero que todos vocês curtam esse vídeo e não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificação e dar aquele super like para ajudar a fortalecer o canal. E vamos para o vídeo. Overlord Volume 3, A Valquíria Sangrenta. Capítulo 5, Jogador versus NPC. Isso era impossível. A Sput Lance havia sido repelida por algum tipo de metal branco. Se tivesse sido desviado por magia, Shouthiar teria pressionado o ataque, porque ela sabia que a Ins não tinha muito MP restante. Isso simplesmente teria sido sua morte agônica. No entanto, Shouthiar congelou quando ela viu a cena diante dela. Esse brilho branco puro não era obra de magia. Era de uma armadura. Era um conjunto de armaduras de branco imaculado, com uma enorme safira engastada no peitoral, que irradiava uma luz pura e sagrada. Aquela armadura estava no corpo de Ains, e repeliu a investida da Sput Lance. Por ser mais alto, Ains olhou para Shouthiar com superioridade. Não, provavelmente estava a desprezando. Ela estava com raiva, é claro, mas Shouthiar não tinha energia para gastar nisso, pois uma voz fria trouxe a seus sentidos. Desde o início eu também estava planejando terminar essa batalha em um combate corpo a corpo. Houve um forte estrondo quando uma mão atingiu a mesa, que estremeceu com o golpe que havia sofrido. Os guardiões estavam tensos assistindo a essa batalha intensa. Eles bateram na mesa várias vezes, mas essa foi a primeira vez que uma pessoa em particular o fez. Impossível. Essa armadura pertence àquele ser supremo. Seria Touch-me-sama. Albedo olhou para o monitor mágico enquanto suspirava o nome de um ser supremo. Correto. Essa é a armadura de Touch-me-sama. Cocytus parecia muito entusiasmado, mais precisamente, ele estava muito excitado enquanto exclamava. A armadura branca que a Ins usava pertencia a uma das 9 pessoas em Yggdrasil que possuíam a profissão de campeão mundial. Apenas o vencedor do torneio sancionado pelo desenvolvedor poderia possuir a profissão de campeão mundial, e a empresa premiou um equipamento especial para o campeão como prêmio. Touch-me escolheu aquela armadura branca. Esta armadura assegurava seu status como campeão mundial, e suas habilidades excediam as de itens de Divine Class, se equiparava às armas de guilda. Claro que, desde que foi um presente para o campeão, apenas o campeão mundial poderia equipá-la. Contudo, ao usar a magia de transformação de guerreiro, Perfect Warrior, que parece ser o caso, ele não está mais preso a nenhuma penalidade relacionada à classe, e por isso pode fazer uso de equipamento de guerreiro. O tom de Demiurge estava cheio de respeito e Albedo murmurou em admiração. E pensar que seus planos foram planejados prevendo tantas coisas. Albedo ficou arrepiada dos pés à cabeça enquanto abraçava a si mesma. Ao transformar-se em guerreiro através da magia, era possível equipar vários itens que normalmente seriam utilizáveis apenas por quem tivesse profissões específicas. Esse era um método que os desenvolvedores haviam implementado para permitir que jogadores sem profissões específicas fizessem uso de itens como shurikens, vajras, casa e outros equipamentos bizarros. No entanto, parece que o objetivo da magia também se estende aos itens obtidos em prêmio emitidos pelos desenvolvedores para campeões mundiais. Surpreendente. E pensar que ele realmente pensou tanto à frente. Eu estou impressionado. Embora a batalha ainda não tivesse sido decidida, os guardiões aqui presentes estavam cheios de incomparável reverência pela astúcia e riqueza de experiência de Ains, que lhe permitirá tecer um plano tão intrincado e guiá-lo para ser realizado nos mínimos detalhes. E enquanto os guardiões observavam o monitor mágico, com prazer e admiração crescente, o som da batida da mesa pôde ser ouvido novamente. Mas isso é... Mais uma vez, Cocytus levantou a voz. O som do metal se chocando ecoou. Já! Uma visão inacreditável se desenrolou diante dos olhos de Shouthiar. O fio da lâmina se encravou no ombro de Shouthiar até chegar ao seu coração sem batimentos. A armadura carmesim de Shouthiar foi tingida com um tom de vermelho ainda mais escuro. Ela recuou, olhando atonita para Ins. A Ins segurava uma katana. Era uma Nodashi gigantesca envolvida em descargas elétricas. A lâmina cortou a armadura de Shouthiar como se fosse feita de papel. A armadura de Shouthiar era Legendary Class. Apenas algumas raras armas da mesma classe poderiam cortar essa armadura com tanta facilidade. Então, haveria apenas uma resposta. Sim. A Ins estava segurando uma daquelas armas raras. Shouthiar gritou o nome daquela lâmina quando ela cuspiu sangue. Takemikazushi, MK, 8ª. Shouthiar saltou para trás, evitando o golpe da Nodashi. O fato dela ter saltado muito além do alcance impressionante da Nodashi era um sinal de como ela estava assustada com aquela espada. No entanto, ninguém zombaria de Shouthiar por fazer isso, menos ainda se fossem habitantes da grande tumba de Nazarick. Em vez disso, seriam compassivos, isso porque todos temiam essa arma, ainda mais por ser de um ser supremo. Eles temiam a visão dessa espada, batizada em homenagem a Takemikazushi, um dos 41 seres supremos. Eu não disse, Shouthiar. Ains ou Algon é invencível. Ains avançou e Shouthiar imediatamente deu 2 passos para trás. Ains calmamente disse, Shouthiar, você deveria saber disso. Ains ou Algon é o poder combinado de 41 seres. Você jamais teve chance de vencer. Suas palavras soaram com absoluta confiança e máxima segurança. A perigosa batalha de antes tinha sido como pisar em gelo fino, onde um passo em falso poderia mandá-lo para o fundo do lago. Mas agora, Ains trouxe a batalha para seu inimigo.
Atualmente, o MP de ambos era 0, mas o HP de Shouthiar ainda era maior. Entretanto, depois de usar Perfect Warrior para se tornar um guerreiro nível 100, os atributos de Ainz superaram muitos de Shouthiar, que não era uma guerreira pura. Além disso, o equipamento atual de Ainz era superior ao dela. Isso significava que a batalha desfavorável de antes era águas passadas. O homem que inverteu a pior das situações avançou com passos firmes e constantes. Shouthiar Bloodfallen, abra os olhos e testemunhe o poder do governante da grande tumba de Nazarick, aquele que reuniu os seres supremos, o homem a quem você louva a plenos pulmões. Essas palavras foram um sinal para o ataque. Ainz deu um passo à frente e atacou com a Nodashi. Shouthiar saltou para longe, preparando-se para esquivar como antes. Seu objetivo era contra-atacar Ainz assim que ele deixasse alguma abertura. Obviamente era difícil ser preciso usando a Nodashi Takemikazushi MK8. O mesmo valia para a Split Lance. Como um relâmpago, a Takemikazushi MK8 rasgou o ar enquanto descia, e então a ponta da lâmina parou na frente de Shouthiar, que estava se preparando para pular antes de desferir sua investida a toda velocidade. Independentemente de quão forte fosse, era muito difícil parar um golpe de força total no meio do caminho. Isto era especialmente verdadeiro quando usava uma arma grande e pesada. No entanto, Ainz o fez. Isso porque ele não usou toda a sua força para atacar. Em outras palavras, ele sabia que o golpe seria evitado, então deliberadamente criou uma abertura. A continuação desse ataque também havia sido planejada, além de qual ataque seria subsequente. Foi um movimento instintivo e natural para um guerreiro. Ainz simplesmente forneceu a força corporal para transformá-lo em realidade. Contudo, ele provavelmente não teria considerado essas questões se não tivesse trocado golpes com uma guerreira habilidosa em Errantel. Ele provavelmente teria desencadeado poderosos ataques subsequentes que fariam a terra tremer, e com isso, deixaria várias aberturas para Shouthiar atacar à vontade. Mesmo depois de se tornar um guerreiro nível 100, ele não teria sido capaz de utilizar plenamente as habilidades de um guerreiro, então os ataques acabariam sendo desperdiçados. Assim como dirigir um carro, existe uma grande diferença entre alguém ter uma carteira de motorista e alguém que estava acostumado a dirigir em rodovias. Ambos podiam operar um carro, mas suas reações a mudanças súbitas em situações adversas seriam drasticamente diferentes. Em outras palavras, o que contava era a experiência. Durante esta batalha com Shouthiar, Ainz sentiu que aquela experiência se tornou sua arma poderosa. Vai ser difícil desviar disso. Isso foi o que Shouthiar calmamente pensou quando viu a ponta da espada vindo a seu encontro como um raio. Mas, partir para uma investida seria bem arriscado. Mas ainda poderia os pontos fracos de uma estocada, e transformar uma situação perigosa em uma oportunidade. Então, não há mais nada que eu possa fazer. Shouthiar ergueu a mão para parar a investida, ficou decidido que sacrificaria seu braço esquerdo. Quando a lâmina perfurou sua palma, Shouthiar torceu sua mão esquerda, desviando com sucesso a investida para um lado. Não penetrou no peito, mas a ponta da espada ainda passava pela palma da mão esquerda, no músculo e osso, até que estava profundamente enterrada no braço esquerdo. Além disso, a eletricidade ao redor da Nodashi percorreu o corpo de Shouthiar. Embora ela fosse um Jade, a sensação de ser penetrada selvagemente ainda enchia Shouthiar de algo parecido com terror, mesmo mantendo os cantos de sua boca levantados. Era um sorriso, não aquele que uma pessoa ferida faria, mas também não era de coragem. Afinal, era isso que Shouthiar pretendia. Shouthiar tensionou o braço esquerdo. A Nodashi parou, imobilizada por seus músculos. Uma estocada mal executada poderia acabar deixando a arma presa na carne do inimigo, ou em algum objeto. Por isso, era preferivelmente evitada em combate. Ou seja, tinha mais riscos que benefícios. Shouthiar sabia bem disso, e por isso sacrificou o braço esquerdo para forçar uma abertura na defesa de seu oponente. Ela não poderia ter feito isso se não conseguisse travar a Nodashi em sua mão esquerda no instante antes de ser perfurada. Uma façanha que ela tinha que executar dentro de décimos de segundo. Você tem uma abertura agora. Agora que sua Nodashi estava presa, Ainz não tinha como defender-se contra a Split Lance. Enquanto Shouthiar movia a Split Lance na velocidade da luz, ela mais uma vez viu uma visão surpreendente. Ainz soltou a arma de Vineclass em sua mão, um item mágico do mais alto nível, e depois retirou um dos vários palitos de madeira na cintura. O senhor ficou maluco. Acha mesmo que um palitinho desses pode bloquear a Split Lance? É sério que abriu mão de uma arma de Vineclass? Perdeu a noção do perigo. Certamente não permanecer atrelado à espada de Takemikazushi foi uma decisão sábia, mas não havia nenhuma maneira que ele poderia ganhar depois de perder essa arma. Com um sorriso zombeteiro no rosto, Shouthiar prometeu fazer Ainz sofrer mais do que sua mão esquerda. Ela fez a investida com a Split Lance com toda a força, e então foi desviada, com um som claro e nítido de metal contra metal. Shouthiar exclamou em surpresa. O palito de madeira não estava mais na mão de Ainz, e em seu lugar, havia dois Kodashis que haviam defletido a Split Lance. Um era tão brilhante como o sol, enquanto o outro brilhava com a luz pura e suave da lua. As mãos de Ainz que segurava os Kodashis soltavam fumaça. Parece que essas armas eram a ruína dos Undiads. Como era mesmo a história sobre a minha abertura, Shouthiar? Kokomo. O que é isso? Shouthiar não podia sentir o peso da arma que havia perfurado seu braço esquerdo. Havia desaparecido, como se não pudesse existir no mesmo mundo que as novas armas que Ainz manejava. Shouthiar sentiu que a arma havia retornado ao seu local de origem. Não há técnica alguma. Do que adiantaria usar uma arma em cada mão, se não posso usá-las direito? Seria mais sensato usar apenas uma e fazer algo útil.
Ainz murmurou lembrando de uma conversa com alguém que ficou no passado. Mas o que isso tem a ver comigo? Chautiar não conseguia entender o que ele queria dizer com aquelas palavras, e depois de perder o equilíbrio, o Kodashi iluminado pela lua moveu-se para ela. O ataque em direção ao pescoço de Chautiar foi um blefe. O Kodashi alterou seu curso com agilidade e acelerou rumo ao ombro. Por uma margem muito pequena, Spuit Lance conseguiu desviá-lo. Ainz aproveitou a oportunidade para se aproximar ainda mais de Chautiar. Como seu inimigo estava usando uma arma enorme, aproximar-se tornaria mais difícil para o adversário manusear a arma. Esse era o pensamento de um veterano, alguém que estava intimamente familiarizado com essa ideia. Então, o outro Kodashi, o iluminado pelo sol, cortou pela abertura na defesa da Spuit Lance e levemente perfurou o corpo de Chautiar. Ai! Ela gemeu de dor. Na verdade, ser esfaqueada não doeu muito. O problema era a agonia que vinha da energia elemental sagrada que trucidava seu corpo como veneno. Essa dor foi muito mais difícil de suportar. Ainz moveu o Kodashi de um lado para o outro enquanto ainda estava dentro dela, como se para abrir uma ferida como um serrote. Saia de perto de mim. A distância entre Chautiar e Ainz era estreita demais para usar a Spuit Lance, então ela o chutou. Ele bloqueou com um Kodashi, mas ele não pôde resistir totalmente ao chute e foi jogado para trás. Neste momento, Chautiar viu que as mãos de Ainz haviam liberado os Kodashis, e no lugar segurava outro palito de madeira. Então, quando o palito foi quebrado, uma manopla enorme e de aparência selvagem englobou a mão de Ainz. Aquela manopla era tão grande que quase se arrastava no chão como pés. Tome isso. Quando Ainz gritou, ele deu um soco nela. Chautiar levantou reflexivamente a Spuit Lance para se defender, mas o enorme impacto viajou através da Spuit Lance e inundou todo o seu corpo. Gugiar! Chautiar gritou pateticamente quando foi jogada para trás, como se atingida por uma bola de demolição. O acerto não causou muito dano, e a Spuit Lance conseguiu bloquear ataques físicos, mas o efeito do coice foi o suficiente para superar o limiar de proteção dos itens mágicos. Ela recuperou seu equilíbrio perdido rapidamente graças a seus itens mágicos, mas algo ainda a tirava do sério. Como ousa me fazer dar um grito tão ridículo? Vou me certificar de que grite assim antes de despedaçá-lo. Seus olhos mudaram, e quando ela viu um enorme globo de luz, a agitação de Chautiar desapareceu. Aquele clarão de luz do sol veio do arco que Ainz havia sacado. A flecha de luz foi naturalmente apontada para Chautiar. Não, nem pensar como é possível. Gibou. Esta arma tinha o nome do herói mitológico, que havia batido o sol enquanto a China era apenas um conglomerado balcanizado de países menores. E também a principal arma do Ser Supremo que criou Chautiar. Todos os guardiões tinham proteção contra armas de longo alcance, então não precisavam se preocupar com projéteis normais. No entanto, aquelas flechas de luz não causavam danos físicos, mas dano elemental. Em outras palavras, seriam computados como ataques mágicos, então as defesas seriam inúteis. Droga! Não tenho mais MP. Não posso nem me defender com magia. Estou sem habilidades também. Se eu soubesse. Deveria ter economizado, não. O fato de que ela havia usado todo o seu MP e habilidades foram resultados de sua batalha anterior. Em outras palavras, ela seguiu o roteiro de Ainz ou Algon ao pé da letra. Os olhos de Chautiar ficaram vermelhos e ela gritou. Essa era a expressão de alguém que havia percebido seu erro, e então recuperado a determinação ao ponto de não admitir a derrota. Maldito! Como obteve a arma do Peroroncino-sama? Foi tudo isso parte do seu plano? Como preparou todas essas armas? Onde as escondeu? É uma habilidade que se ativa depois que o senhor quebra esses palitos. Que fenômeno estranho estava acontecendo aqui? Era como se o próprio mundo estivesse se moldando e ajudando a Ainz. Um bom mágico nunca revela os segredos de seus truques. Truques. Um truque não é capaz de conjurar a arma do Peroroncino-sama. Bem, você tem razão. E eu sei que isso é meio desrespeitoso. Direto ao ponto, eu estava usando itens de cache. Entendeu agora? Tudo que você fez até agora foi dançar na palma da minha mão. Um orbe de luz totalmente carregado foi atirado para Chautiar. Ela sabia que era inútil, mas mesmo assim tentou bloqueá-lo com a Spuit Lance, e então seus arredores foram envolvidos por uma explosão de brilho intenso. Chautiar tentou manter seus pensamentos em ordem, enquanto o esplendor sagrado chamuscava seu corpo inteiro. Recuar era inútil, e se isso acontecesse, não havia nada que ela pudesse fazer além de deixá-lo matá-la ao bel prazer. Aquela armadura branca tinha alto poder defensivo, mas ele não sairia ileso de um golpe da Spuit Lance. Tudo que ela podia fazer era contar com as propriedades de absorção de HP de sua arma ao abandonar toda a defesa e se concentrar em um ataque de tudo ou nada. Chautiar deu voz a um grito de guerra que não combinava com aquele belo rosto. Uma voz fria e nítida respondeu a ela. As chances de vitória são de 7 para 3. Creio que não preciso dizer quem é quem. Ainz levantou lentamente um machado de cristal vermelho que emitia um brilho púrpura. Era um machado de aparência ameaçadora. Ao ver isso, Chautiar hesitou em avançar, mas no final deu um passo à frente. Afinal, não havia para onde correr. Sua determinação é admirável. Mas este será seu fim, Chautiar. Ainz-sama vencerá, disse Cosituz enquanto assentia a cabeça. No entanto, Demiurge, que não tinha conhecimento de um guerreiro, não tinha certeza do resultado. Naturalmente, Demiurge tinha absoluta fé na vitória de seu mestre. No entanto, ele precisava saber mais sobre a situação para fazer uma análise lógica, e assim ele expressou a dúvida em seu coração. Por que diz isso? Não deveria demorar mais tempo para determinar se a vitória é certa.
E chegamos ao final desse vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificação, para não perder os próximos vídeos. Até mais, pessoal!